Samuel, capítulo 4. Versículo 12. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. Irmãos, hoje em dia não se fala mais sobre obra missionária, infelizmente. Conheço muitas igrejas e dentre essas igrejas que eu conheço, pouquíssimas estão envolvidas num projeto missionário, né? Levar o evangelho até os confins da terra. Tem algumas estatísticas que deixam a gente assim chocado. Por exemplo, os Estados Unidos foi um dos países que mais enviou missionários para esse mundo. Ali mais ou menos no século 17, por ali, né? Entre 1801, né? 1701 até 1800, mais ou menos isso aí. Hoje, nos Estados Unidos, gasta-se mais, isso nós estamos falando de crentes, né? Nós não estamos falando de não crentes, estamos falando de pessoas crentes. Nos Estados Unidos, entre os crentes, gasta-se mais com fantasias de Halloween para animais de estimação do que com obra missionária, né? Isso é chocante. 90% dos missionários que são enviados hoje para o campo missionário, desses poucos que são, né? Então, desses poucos que são enviados hoje para o campo missionário, então você pega 90% deles, eles são enviados para um lugar onde já há testemunho cristão. Por que eu estou falando isso? Eu não vou falar sobre missões essa noite. Eu quero mostrar para você que a igreja, ao longo dos anos, ela foi perdendo a visão. As pessoas, elas vão perdendo a visão. A igreja, de um modo geral, ela vai perdendo a visão daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus mandou. Por exemplo, quando Jesus estava prestes a subir para os céus, ele fala assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, veja bem, quando você adora Jesus, você está adorando alguém a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então o que ele fala, irmãos, não é algo para se deixar para lá, não é algo para se levar de boa, não. O que Jesus fala através da sua palavra é para ser levado muito a sério, porque vem de alguém que recebeu toda a autoridade. Então ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer aquelas coisas que eu vos tenho ensinado. Então, a igreja nasce com esse encargo, com esse mandamento de levar o evangelho até os confins da terra. Mas o que aconteceu ao longo dos anos? Isso vai deixando de fazer sentido. Esses dias eu falei isso no domingo passado, um pastor me ligou, uns meses atrás, e disse assim: pastor, tivemos uma direção de Deus, Deus falou conosco. Falei: que bom, glória a Deus. O que é que ele falou com vocês? Que agora é para a gente investir só na igreja local, não é mais para investir em missões. Então a gente vai parar de ofertar na obra sua aí da Índia. Falei: amém, irmãos, Deus falou com você, vou fazer o quê? Né? Então isso não é verdade, Deus não falou com ele. Porque Deus não fala o que vai contra a sua palavra.
Mas por que essas coisas acontecem? Porque vai se perdendo a visão. E quando nós trazemos isso, irmãos, para a nossa vida pessoal, para o nosso relacionamento com Deus, você pode notar que ao longo dos anos, nós vamos perdendo a visão de muitas coisas. Vamos perdendo a visão, por exemplo, da importância da oração, da importância da meditação na palavra, da importância de buscar o Senhor. E o mundo, na velocidade que tem ido, irmãos, tem contribuído muito para isso, para que nós não busquemos o Senhor. Nós vamos perdendo a visão, irmãos, da importância da comunhão dos irmãos, da comunhão com a igreja. Nós vamos perdendo a visão da importância de se decorar versículos da palavra de Deus. Cresci aprendendo a decorar versículos. Mas ao longo dos anos, isso se perdeu. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm Bíblias. Nós vamos, irmãos, perdendo a visão de muita coisa no que diz respeito à vida cristã na nossa vida, e isso é muito perigoso. Esse texto que nós vamos ler fala de Eli e o momento da sua morte. Para você se contextualizar, Eli era sumo sacerdote de Israel e liderou a nação por 40 anos. Mas o que foi acontecendo ao longo da vida de Eli? Ele vai perdendo a visão daquilo que realmente importava no seu relacionamento com Deus. Não é nem no relacionamento da igreja com o Senhor, do povo de Israel com o Senhor, mas no seu relacionamento com o Senhor, ele vai perdendo a visão. E o interessante, irmãos, isso é tão interessante que nós muitas vezes continuamos vindo na igreja, mas não temos relacionamento com Deus. Nós participamos de reuniões, mas não há um relacionamento pessoal com o Senhor. Nossas igrejas estão cheias disso. Pessoas que há anos estão ocupando a cadeira, estão participando dos cultos, estão ouvindo, mas na verdade elas nem sequer, irmãos, nasceram de novo. Não passaram por um processo de arrependimento, reconheceram os seus pecados diante do Senhor. Mas fica o quê? Fica uma aparência de um crente. Mas na verdade, irmãos, é só a aparência. Porque não há vida de Deus. Uns meses atrás, irmãos, nós pregamos aqui aquela palavra que fala sobre o rio de Deus que flui de dentro de nós. Né? Falamos sobre aquela passagem em Ezequiel capítulo 47 e fizemos ali uma analogia entre o rio que Jesus prometeu e aquele rio que está ali no templo do milênio, né? Jesus, ele falou assim para aquela mulher que foi pegar água, aquela mulher samaritana: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, preste atenção nisso. Crer no Senhor e se relacionar com o Senhor vai fazer com que fluam rios de água viva de dentro de você. É uma promessa, irmão, da palavra de Deus. Isso fala do Espírito Santo que é dado a nós como selo, como o pastor Rodrigo falou, como garantia das promessas de Deus. Ou seja, querido, ser crente, crer em Deus é ter um rio de água viva fluindo de dentro de nós. Ou seja, o seu comportamento é diferente, a sua casa é diferente, a sua vida é diferente. Sua vida não é marcada por escândalos, por tristeza. Você não é fonte de rebeldia, você não é fonte de afronta, você é fonte de bênção, de paz, se de fato o rio de Deus flui de dentro de você. Ser crente, irmãos, não é só manter uma aparência cristã, com roupas, com trejeitos, com jargões evangélicos, costume de ouvir música gospel. Jesus, de fato, quando mora em você, Apocalipse, capítulo 3,
Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Fala de relacionamento. Um relacionamento com Jesus muda a sua vida. E há uma mudança a cada dia. Há um renovo a cada dia. Há coisas novas a cada dia. Jamais se volta para ser o que era antes. Jamais se volta para as velhas práticas. Olha aí na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 4, versículo 12. Eli aqui está com 98 anos de idade. E diz assim: naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló. O povo de Israel tinha ido para uma batalha. E narra aqui o que aconteceu na batalha. Eles perderam a batalha. Então, esse benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada, estava preocupado, pois em seu coração ele temia pela arca de Deus. Por que, irmãos, que ele temia pela arca de Deus? Porque ela foi levada para a batalha também. Então eles foram lutar contra os filisteus, perderam 4.000 homens na primeira batalha, e aí pensaram o seguinte: já sei por que perdemos. Perdemos porque a arca de Deus não foi conosco. Então vamos pegar a arca de Deus e nós vamos colocá-la na frente do exército, como se fazia antigamente, e aí Deus vai nos garantir a vitória. Acontece, irmãos, que esse povo estava há mais de 40 anos longe de Deus. E eles achando que o fato de terem a arca ia fazer com que eles ganhassem a batalha. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que a nossa postura, eu estou dizendo apenas postura vazia, eu não estou falando de uma vida que há dentro, eu estou falando de uma postura cristã. Muitas vezes nós achamos que a nossa postura cristã vence batalhas. Não vence, irmãos. Vence batalhas, irmãos, quando de fato há um rio de Deus fluindo de dentro de nós, quando há a vida de Cristo de dentro de nós. Então eles pensaram: vamos pegar a arca e nós vamos levá-la junto com o exército e vamos vencer a batalha. Eli ficou muito chateado com isso, não queria que a arca tivesse sido levada. Por isso que o texto fala que ele estava ansioso pela arca, né? Versículo 13, final do versículo 13: estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, o benjamita, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Por que a cidade gritou? Porque eles perderam e foi muito feio, irmãos. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Eli, Hofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabode, irmão, significa literalmente isso: a glória se foi. Icabode, a glória se foi. E ela deu esse nome para o filho dela.
Quando ela ficou sabendo da tragédia, né? Perdeu a batalha, né? Um capítulo antes, aqui, fala que eles perderam 30 mil homens nessa batalha. O marido dela, que era filho de Eli, morreu na batalha. O sogro, quando recebeu a notícia, morreu também. Mas o que pesou para ela quando falou que a arca foi levada? Por isso, ela disse, a glória se foi. E a palavra em hebraico que representa isso é essa palavra, Icabode. Com esse nome, foi esse o nome que ela deu para o filho dela. O menino ficou conhecido como Icabode. A glória se foi de Israel. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ela temia pela arca da aliança. E porque a arca foi tomada, ela disse assim, a glória se foi. Irmãos, o engano desse povo era tanto, que eles achavam que Deus já não estava mais com eles, porque a arca tinha sido roubada. Irmãos, presta atenção, na verdade há 40 anos Deus não estava mais com eles. Não é que a glória havia ido embora no momento em que a arca foi tomada. Não. Há 40 anos atrás, irmãos, o povo já vinha longe do Senhor. Ou seja, vão se passando os anos, irmãos, e vai se perdendo a visão. Vai se perdendo um relacionamento genuíno com o Senhor. Vai se perdendo, irmãos, práticas espirituais que são extraordinárias para a nossa vida, irmãos. Nós vamos substituindo a palavra de Deus por conselhos de pensadores, por conselhos de gente famosa, por conselhos de gente que tem influência nas redes sociais. De repente, as frases que essas pessoas falam se tornam assim fontes motivadoras para nós. Esses dias eu vi uma interessante. E as frases diziam assim, venha para a igreja e torne-se o melhor de si mesmo. Venha para a igreja e torne-se o melhor de si mesmo. Venha para a igreja e descubra o melhor de si mesmo. Irmãos, presta atenção. Quando eu venho para Cristo, você sabe o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que sou um pecador, que estou afastado de Deus por causa dos meus pecados. Eu vou descobrir, irmãos, que é uma sentença de morte eterna sobre a minha vida e que jamais eu poderei ter alegria ou paz se não for pelo Senhor. É isso que eu vou descobrir. Então eu me arrependo dos meus pecados, recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador e então eu passo a viver para o Senhor. É isso que acontece. Então você não descobre o melhor de si mesmo na igreja. Não, talvez você descobre o pior de si mesmo. Mas nós vamos, irmãos, deixando o que a palavra de Deus diz para nos apegarmos a jargões. Por exemplo, ouvi um pastor pregar aí há uns meses atrás que não é necessário você se arrepender para vir para Cristo. Não precisa de se arrepender. Vem para Cristo. Não precisa de você se arrepender. E o pior, irmão, sabe o que é? É que isso influencia milhares de pessoas. E isso é um engano terrível. O que é que João Batista falava para o povo que ia ouvir a pregação dele no deserto? Arrependam-se dos seus pecados. Jesus mandou que os discípulos pregassem o arrependimento. Irmãos, distorções vão entrando na nossa vida. Isso vai fazendo com que, sabe, nossos olhos vão ficando cegos, irmãos. Nós vamos perdendo a visão daquilo que realmente importa, irmãos. Daquilo que é necessário para uma vida cristã sadia. Irmãos, eles estavam tão enganados que essa mulher, ela achou que a glória se foi de Israel porque a arca foi levada. Na verdade, irmãos, a glória já havia sido de Israel há muitos anos, porque estavam longe do Senhor. Agora, volta aí para o capítulo 2 de 1 Samuel. Alguns sintomas sobre a cegueira de Eli. E eu não falo sobre a cegueira física, que foi provocada talvez pela velhice, enfim, algum problema de saúde que não foi tratado. Mas eu falo de uma cegueira espiritual, né? 1 Samuel capítulo 2. Qual era o contexto aqui nesse texto? Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram extremamente perversos.
adúlteros, os dois casados e eram adúlteros. E passava uma vergonha para toda a nação. E ele era pai dos meninos, presta atenção nisso aqui. Ele era pai dos meninos. E então, o que acontece? Ele fica sabendo do mau testemunho dos filhos, né? Eli fica sabendo do mau testemunho dos filhos, das coisas graves que esses meninos vinham fazendo. E aí então ele vai repreender os filhos. E ele é o quê? Extremamente brando na repreensão dos filhos, diante de uma situação tão grave. Ou seja, irmãos, sabe do que isso fala? Isso fala, irmãos, de situações da nossa vida que são graves, que exigem, irmãos, uma ação enérgica da nossa parte. Nós não estamos falando de você nem corrigir outra pessoa, nem consertar outra pessoa, não. Nós estamos falando de você mesmo, de você tomar uma atitude enérgica a favor da sua vida, diante de uma situação grave que muitas vezes você está passando, uma situação de pecado, uma situação de apostasia, uma situação de frieza, e nós tratamos tudo com muita brandura. O texto diz assim, olha, quando Eli foi conversar com os meninos dele, né? Versículo 22, Eli, 1 Samuel 2, 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas, meus filhos? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Irmãos, ele é muito brando para tratar um problema muito sério. Olha o que Jesus ensina. E isso é muito sério, irmãos. Eu não estou falando nesse momento para você olhar para a vida do seu cônjuge, ou para a vida dos seus filhos, ou para a vida dos seus amigos ou irmãos. Eu estou convidando você nessa noite a olhar para a sua própria vida. Tem coisas, meu querido, na sua vida que talvez você tenha tratado com muita brandura, com muita mansidão. E são coisas graves que exigem uma atitude sua muito enérgica, de abandonar o pecado, sabe, de ir para outro caminho, contrário ao que você tem andado, de tomar outras decisões, mas não há uma brandura. E Jesus, irmãos, ele fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca fora. É melhor você entrar com a olho no reino dos céus, do que com os dois olhos ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca fora. É muito melhor você entrar maneta no reino do que com as duas mãos você ir para o inferno. Irmãos, veja como Jesus ensina você a tratar coisas crônicas na sua vida. Você está preso num vício. Mas você se sente no direito de viver preso no seu vício. Sabe que está errado, sabe que te faz mal, sabe que te prejudica, sabe que não é bom para a sua saúde, sabe que não é bom para você, mas você se sente no direito. E você trata isso com muita brandura. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a sermos enérgicos com coisas que estão fazendo mal na nossa vida. Olha o que Jesus fala: se teu olho te faz pecar, arranca fora. É melhor você entrar no reino com um olho só, do que com os dois você ir para o inferno. Irmãos, tem coisa na nossa vida, eu estou falando da nossa vida, estou falando da sua vida, que precisam de uma atitude enérgica da sua parte. Não faço mais parte disso. Pronto, acabou. Doa quem doer, haja o que houver, não faço mais parte disso. É como Daniel, capítulo 1 de Daniel, quando foi levado para a Babilônia junto com seus amigos, escolhido para
para receber um treinamento extraordinário, conhecer a cultura dos babilônios, conhecer a língua, conhecer toda a ciência daquela época, né? E além disso, honrado de ter sido convidado para comer do que era servido na mesa do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Daniel sabia que era comida sacrificada a ídolos. Aí no versículo 12, o texto diz assim: e resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Sabe, quando você não trata as suas perebas, vamos dizer assim, com brandura, ainda que você não veja saída para muitas coisas que podem acontecer por causa da decisão que você tomou, eu quero dizer que Deus vai honrar você. Deus vai abrir portas, irmãos, que jamais se abririam. Sabe por que muitas situações, irmãos, na nossa vida não mudam? Por causa da nossa postura que está errada. São coisas, irmãos, que nós temos tratado com brandura, né? Irmãos, esses dois meninos aqui, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes também. Sabe o que eles faziam, os dois casados? Eles pegavam prostitutas, levavam para dentro do templo e se deitavam ali com aquelas prostitutas. Eles desonravam, irmãos, a oferta que era levada como sacrifício ali, que fazia parte da lei de Moisés. E aí, irmãos, o pecado deles era gravíssimo, irmãos. E aí ele vai conversar com os meninos e fala assim: não, meus filhos, não façam isso. Olha, não é bom que o papai está ouvindo de vocês aí, do povo, não, viu? Vocês não podem agir assim, meus filhos. É muito brando, irmãos. Olha aí na sua Bíblia comigo. Versículo 22 de 2 Samuel 2. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? Irmãos, nós temos uma mania. Tem coisa na nossa vida que deveria ter parado há muito tempo, não parou ainda. E aí, por falta, irmãos, de uma atitude enérgica da nossa parte, nós começamos a filosofar. Nós começamos a pensar, nós começamos a dar uma de psicólogo. Por que será que eu sou desse jeito? Deve ter acontecido alguma coisa no meu passado. Meu pai brigou com minha mãe, eu vi. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ficou um trauma na minha vida. Por que será que eu sou assim? Deve ter uma explicação científica. Por que será que eu sou assim? Irmãos, presta atenção. Com o pecado na nossa vida, nós não negociamos. Não procure explicação para o pecado na sua vida, para as coisas que estão erradas na sua vida. Simplesmente decida abandonar. Acabou. É uma firme decisão. Pronto, acabou. Na verdade, irmãos, Eli, talvez por uma atitude errada como pai, sabe, ele não repreende os meninos da maneira como deveria. E isso, irmãos, é tão sério que Deus começa a falar para Eli, quando manda um profeta na casa dele, falar contra a maneira como ele estava lidando com aquelas situações erradas dos filhos. Deus fala assim: Eli, você está honrando seus filhos mais do que a mim. Ou seja, essa maneira branda com a qual ele lidava com aquela situação dos filhos, para Deus, irmãos, era honrar mais os meninos do que ele. Sabe, eu não vou agir dessa forma porque pode gerar um trauma na vida desses meninos. Eu não vou ser tão enérgico que pode gerar um trauma na vida desses meninos. Eu não vou agir assim e ter essa postura porque eu tenho uma reputação perante os meus amigos que eu tenho que preservar. Irmãos, será que você, com a sua reputação, vai caminhar até o fim para a morte eterna? Eu prefiro ter uma reputação diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, veja aqui no capítulo 3 de Samuel, veja aqui no versículo
Vamos pegar do versículo 2 aqui e a gente vai lendo. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia sido apagada e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. Correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi novamente até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, eu não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel, irmãos, era um rapaz, né? Era um rapazinho aqui. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, que se levantou e foi até Eli e disse, Senhor, estou aqui. O Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor chamava Samuel. Ele disse, vai, deite-se. Se ele chamá-lo novamente, diga, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Veja o versículo 11, né? O Senhor chama Samuel novamente, e aí no versículo 11 diz assim, o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os corrigiu. Por isso jurei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da sua família, Eli. Samuel, versículo 15, ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor e ele teve medo de contar a visão a Eli. Irmãos, Deus fala ali para Samuel tudo o que executaria contra Eli. Por causa da brandura que ele havia corrigido os meninos, porque, sabe, da maneira como ele tratou com problemas tão graves. Agora, irmãos, isso aqui é surpreendente. Até que ponto que chega a cegueira e a dureza no coração? Samuel teve medo de contar a visão a Eli. Versículo 16. Mas Eli o chamou e disse, Samuel, meu filho. 17. O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que o Senhor lhe tenha falado. Então Samuel contou tudo a Eli e nada escondeu. Samuel, irmãos, vai e conta. Olha, Deus falou, Eli, que vai executar juízo contra a sua casa, por causa dos pecados dos seus filhos, que você tinha consciência e não corrigiu, por causa da brandura com que você tratou essa situação tão grave. Irmãos, a palavra ali era de um juízo muito severo contra a família de Eli. Agora, o que é que surpreende? Sabe o que é que surpreende? A reação de Eli quando fica sabendo o que Deus fala para Samuel. Irmãos, presta atenção. Eu vou citar Hebreus, acho que capítulo 12 ou 13. Que diz assim, ó. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. É 12 que fala isso? Em Hebreus? Acha aí para mim, por favor. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Irmãos, um dos maiores problemas da geração de crentes da atualidade, sabe o que é? Dureza de coração. Perderam a visão. São cegos e estão lotando as igrejas. São cegos lotando as igrejas. A glória, irmão, se foi e cabode na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Por causa de um coração endurecido que se recusa a se arrepender diante daquela exortação que vem do Senhor. Irmãos, a palavra sobre Eli era muito severa, era muito forte. Agora, você não pode se esquecer que Deus é um Deus de Deus é um Deus de todo mundo junto. Deus é um Deus de misericórdia. Todo mundo junto.
Deus é um Deus de misericórdia. Salmos capítulo 50, 51, 52, 53. É um desses que fala o versículo que o Senhor jamais resiste a um coração quebrantado. Ezequiel, agora não sei que capítulo, o Senhor diz assim para Ezequiel: moro e resido, habito num trono alto e sublime, mas habito também com aquele que tem o coração quebrantado, com o de coração humilde. Por mais que a palavra fosse severa, o juízo fosse severo contra Eli, se houvesse um arrependimento, Deus reverteria a situação. O problema de uma pessoa de coração endurecido é que ela não se arrepende e ela bloqueia a ação de Deus na vida dela. Aí ela vai na igreja, irmãos, e fala que pastor, Icabode no culto hoje. O que é isso? Não tinha glória nenhuma no culto hoje, a unção foi embora. O irmão não lê a Bíblia, não tira tempo com Deus, sabe? É uma vida longe do Senhor, com um monte de pendências para resolver na sua vida. Aí ele vai na igreja e fala que a glória se foi. Estão entendendo, irmãos? Olha a reação de Eli, quando Samuel conta para ele. Versículo 18 de 1 Samuel capítulo 3. Então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. Irmãos, olha a reação de Eli. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Irmãos, não tinha mais arrependimento. Coração endurecido não acha mais lugar de arrependimento. Quantos estão entendendo, irmãos? Em nome de Jesus, rejeite um coração endurecido na sua vida. Rejeite, irmãos, a cegueira. Mas que de fato haja um rio de Deus fluindo de dentro de você. Vamos ficar de pé, irmãos? Hebreus 3,15. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração.